Boa noite, amada igreja. Estamos dando início então ao nosso culto de adoração ao Senhor. Convido a congregação a colocar-se em pé para que nós possamos fazer a leitura em Romanos 12, versículos 1 e 2, para darmos início então ao culto desta noite. Dedicando a Deus essa leitura da mais profunda fé e adoração ao nosso Deus. Vamos ler juntos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Vamos cantar juntos o hino 170. Para um momento de oração, lembrando que esse é o momento apropriado para juntarmos todos e colocarmos no altar de Deus os nossos pedidos, nossas petições, especialmente nesse culto, que além dos nossos pedidos, nós possamos receber de Deus nesta noite, na pessoa de Jesus Cristo, a bênção e a unção, para que a nossa vida continue sendo sustentada, dirigida e conduzida pelo Santo Espírito de Deus. Oremos. Pai Celestial, na abertura deste momento tão especial na nossa vida,
na vida da tua igreja, que é o culto dedicado única e exclusivamente a ti. Queremos colocar diante de ti os nossos corações, a nossa mente, as nossas emoções, o nosso intelecto, o nosso corpo, o nosso espírito e a nossa vida, para que o Senhor nos tome completamente e que durante este culto possamos receber, Senhor Deus, a tua unção de maneira plena e completa. Abençoa, Senhor, o pregador desta noite. Prepara o seu coração, sua mente e a sua boca para que através dele, Senhor, nós possamos te ouvir, aprender de ti a tua exortação, a tua disciplina, a tua sabedoria, a tua misericórdia e o teu cuidado nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado pela vida da nossa igreja, obrigado pela vida dos nossos pastores, obrigado pela vida da liderança e por cada membro, por cada pessoa, Senhor Deus, que compõe este corpo, que é teu integralmente. Abençoa o coral, Senhor Deus, na condução do louvor, que através dos cânticos nós possamos nesta noite sermos ricamente abençoados. Dá-nos a tua paz, conduz este culto que é teu, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Saudamos a todos na bendita paz do Senhor Jesus. Sois bem-vindos à casa do Senhor nesta noite, para louvarmos, bendizermos ao seu nome. Nós queremos destacar das informações já constantes do boletim algumas coisas. O encontro da família, que está aí na tela, esse é o mês da família, e no último final de semana, ou praticamente no último, nós estaremos tendo este encontro na sexta e sábado e domingo pela manhã. Sexta e sábado, o pregador convidado, o pastor Ocir Andreata, nos proporcionará uma reflexão a respeito do tema. No domingo pela manhã teremos uma classe conjunta de escola dominical e no culto às 11 horas o encerramento. Para o sábado à noite, o grupo Kairos, que patrocina junto com outros segmentos este evento, estará realizando o seu jantar e gostaria de conclamar os irmãos que procurassem na saída o presbítero Cleito, a sua esposa Sandra, para informarem ali o tipo de quitute que vão trazer, se é doce, se é salgado, ou melhor, receber deles, né? Porque eles é que passam para a gente, você traz isso, traz aquilo, ou refrigerante. Vamos ter uma grande festa naquela noite do dia 24 de maio.
Falando em família, o 4º Encontro Kairos já está com as inscrições abertas e nós conclamamos os interessados a fazer o mais rapidamente a sua inscrição. Se você ainda não fez, faça, porque tem vagas limitadas. Nós queremos também já passar para o hotel o volume de pessoas que vamos levar. Você pode pagar, inclusive, parceladamente. O preletor é o reverendo Honório Porte Júnior, da 2ª Igreja Presbiteriana de Uberlândia, uma vasta experiência nesta área de família e de casais. Nós estamos sendo convocados para domingo que vem realizar uma Assembleia Geral Extraordinária da Igreja, em complemento à Assembleia que foi realizada no dia 30 de março para a eleição de oficiais da Igreja, e desta feita nós temos 4 vagas em abertas para serem preenchidas. O Conselho, então, está apresentando o nome dos irmãos Cláudio César Ferreira, Fernando Rocha Filho, Marcelo Sattler Grip e Paulo de Tarso de Lara Pires, que concorreram na última Assembleia, não puderam ser considerados eleitos porque não fizeram a metade mais um dos votos, mesmo estando entre os 11 mais votados. E agora, então, nós estamos conclamando a Igreja para comparecer às urnas e decidir a respeito desta questão. Estamos explicitando com muita clareza esse critério para nós muito importante da metade mais um dos votos para se considerar eleitos. Realidade que nós não fomos tão explícitos da outra vez e agora queremos deixar isso bem claro, e assim a igreja participa conforme a convocação que está feita. Domingo que vem, então, os irmãos mesmo que chegarem para o culto da noite ainda terão a oportunidade até mais ou menos a este horário, um pouquinho mais no máximo, para votarem, porque às 19h30 as urnas estarão sendo fechadas. O aniversário da igreja, o presbítero Pedro já vai chegando aqui na frente para dar o recado. Nós estamos nos aproximando de completar 126 anos da nossa igreja, com cultos no dia 29 de junho, domingo, e na terça-feira, dia 1º de julho, o aniversário propriamente, um culto de ações de graças. E o presbítero Pedro vai falar sobre a nossa campanha. Boa noite, irmãos. Nós ficamos acostumados durante um ano com a tela que apresentava a lembrança sempre do programa de campanha do ano passado, 125 anos de um amor perfeito. A partir de agora, então, nós vamos nos acostumar com 126 anos de mordomia cristã. Desejamos ser mordomos aprovados por Deus. Esse é o tema da nossa campanha. A gente sempre se pergunta, né? O que se espera de um bom mordomo? No mínimo, que esteja sempre pronto para se questionar a si mesmo sobre os recursos tão graciosamente recebidos de Deus, se eles têm sido bem utilizados. Ao fazermos esses questionamentos, temos a alegria de ver quanto tem prosperado o trabalho da nossa Igreja Presbiteriana de Curitiba, desde a pregação da palavra localmente e até os mais distintos rincões do mundo, passando por meio do eficiente trabalho de sustentação de missões, sem perder de vista a plantação de igrejas, uma das meninas dos olhos da nossa comunidade. Temos a alegria de ver prosperar o trabalho de assistência social por meio da Associação Comunitária Presbiteriana, gerindo as casas-lar, o lar dos idosos e a creche, além de outras obras. Temos visto o crescimento físico das instalações e sua manutenção e o embelezamento. No presente momento, estamos caminhando para dar forma ao espaço de adoração. Todos viram a reforma, a modificação lá no fundo, em que vai se transformar na entrada, refazendo para torná-la mais prática e bonita. Tudo isso é realizado com as bênçãos de Deus por meio dos recursos que são arrecadados, esses recursos que nós trazemos. E agora nós estamos conclamando a nossa igreja para uma campanha especial de aniversário. Num primeiro momento nós divulgamos, inclusive, o valor que está colocado no boletim é de R$200 mil, mas verdadeiramente a nossa campanha tem que ser mais ousada. É a campanha que o conselho da nossa igreja propôs, que era de 300 mil, e nós vamos buscar 300 mil. Nós estamos acostumados aqui na nossa igreja de que quando nos pedem um barco, nós arrumamos quase 3, né, pastor? Então, com certeza, nós vamos romper as barreiras e vamos atingir os nossos objetivos nessa campanha,
para trazermos efetivamente um resultado muito produtivo para o aniversário da nossa igreja. A maneira de contribuirmos, nós vamos falar mais sobre isso, mas desde já é importante que nós nos coloquemos em oração para que Deus mostre para nós aquilo que nós vamos contribuir. E lembrar que não é para misturar com aquilo que já é a nossa contribuição habitual do mês. O nosso dízimo não tem nada a ver com essa contribuição. Essa é uma contribuição extra. Nós contamos que a gente receba uma volta de dobro. Isso daí é muito atrevimento da nossa parte, mas desde que a gente consiga dividir em algumas parcelas, por certo, nós vamos dar conta e as bênçãos vão se multiplicar. Muito obrigado. Leitura bíblica do Salmo 139, versículos 1 a 6. Vamos proceder à leitura responsiva. Este salmo que nos coloca sob a sondagem de Deus. Deus sonda os corações. Vamos, pois, proceder à leitura, preparando-nos para um momento de contrição, de oração silenciosa, de oração de confissão, de oração de buscarmos o favor divinal. Senhor, Tu me sondas e me conheces. De longe, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Vamos curvar as nossas frontes, ter alguns instantes de oração silenciosa. Salva
sondas e nos conheces. Tu sabes, Senhor, cada passo de nossa vida. Nossa história não está de maneira nenhuma encoberta a Ti, mas nós mesmos às vezes não sabemos discernir os nossos passos. Por isso oramos nesta hora que Tu nos dês clareza acerca de nós mesmos. Sonda e conhece o nosso coração, vê se há algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno, Senhor. Não queremos andar pelo caminho das trevas, não queremos trilhar as sendas da falsidade e da mentira. Queremos, ó Deus, familiar os nossos passos na caminhada do Senhor Jesus. Queremos, ó Deus, estar na mesma vereda da justiça e da verdade que o Senhor estabeleceu. Purifica-nos, lava-nos dos nossos pecados. Ouve a nossa voz súplice, nossa intercessão em prol dos que sofrem, dos que padecem, enfermos do corpo e da alma, pessoas que se acham distanciadas do Senhor e aqueles que estão muito perto de Ti, mas precisam da mesma bênção. Assim nós Te suplicamos, oramos e unimos a voz e o coração para juntos orarmos como Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como é nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos louvar ao Senhor com cânticos espirituais. Boa noite, igreja. Hoje nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Nós não vamos ter esse momento de cânticos para simplesmente cantar músicas, mas nós vamos ter esse momento para entregarmos nossa vida diante do Senhor. Lá no começo, no Romanos 12, quando nós lemos no começo do culto, nós lemos que nós temos que nos entregar com sacrifício vivo, santo e agradável para Deus. E esse momento se resume. Isso aqui não é um momento de simples cântico, mas é uma continuação da nossa adoração, do que nós vivemos na semana, dos nossos sonhos, nossos desejos, e tudo isso nós desejamos entregar diante do Senhor. O sacrifício de sangue, o último, já foi feito por Jesus. Ele já se entregou por nós. O que nós temos agora é que nos entregar para Ele, entregar nossa vida verdadeiramente para viver a plenitude da vida do Senhor. Vamos cantar juntos para adorar-te. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo Tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra Ti. Vim para adorar-te, vim para
justo ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Deus, que nós priorizamos essa noite em nossas vidas. É o mesmo Deus que, desde o tempo do povo de Israel, é o Deus que realizava milagres, é o Deus que supria, é o Deus que consolava, é o Deus que guiava. Esse é o mesmo Deus, é o Deus que nos guia hoje. E é por isso que nós entregamos essa vida para Ele. A nossa fé não é vazia. Nós não entregamos para alguém que nós não conhecemos, mas nós entregamos isso para Cristo. E Cristo nos diz através da palavra, Ele fez várias promessas, e essas promessas foram e serão cumpridas em nossas vidas, porque o amor de Deus não falha. O amor do Senhor é verdadeiro, é perene, isso nunca vai mudar nossas vidas. Essa é uma música nova que nós vamos cantar agora, não é tão nova já, mas aqui é provavelmente a primeira vez, e ela diz isso, que o teu amor não falha. Vamos fazer, se a gente não conhece, faça isso da oração, da sua oração essa noite, para que a gente possa entregar nosso coração completamente, tendo a certeza que o amor de Deus não falhará conosco. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha.
coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, oh. Teu amor não falha. O amor de Deus, ele é perene, ele é constante. Nós não. Por isso que nós temos que ficar nos entregando e orando e clamando pela misericórdia do Senhor. Descende dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és, tua graça clareia a minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça. Quando eu sou fraco, é que sou forte. 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 Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua
Vamos tomar os nossos lugares. Hoje é o Dia das Mães e nós gostaríamos de ter agora uma homenagem que a SAF vai nos prestar pelo Dia das Mães, e receba isso como nosso carinho como igreja nesta noite. Da SAF. Hoje eu acordei com uma vontade enorme de dizer o quanto você é importante pra mim. E nunca alguém me olhou assim com tanta emoção. Quando eu ouço a sua voz, escuto a mesma canção que você cantava quando eu chorava sem querer dormir. E com lágrimas você orava por mim. Palavras de amor, palavras de paz, são momentos que eu não esquecerei jamais, jamais. Mãe, eu preciso te falar de amor, eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha. Quero dedicar esse momento ao Senhor. E bendito aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus, porque você é minha mãe. Alguém me olhou assim com tanta emoção. Quando ouço a sua voz, escuto a mesma canção que você cantava quando eu chorava sem querer dormir. E com lágrimas você orava por mim. Palavras de amor, palavras de paz, são momentos que eu não esquecerei jamais, jamais. Eu preciso te falar de amor, eu
beijar, quero te abraçar, mamãe. Quero te beijar, Diante desses quadros de homenagem às mães, com mães queridas, crianças sendo acolhidas, às vezes a gente fica imaginando que isso é o que acontece todo dia, e não é. A possibilidade de mulheres, mães, se esquecerem dos seus filhos. Isaías 49 diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta mãe viesse a se esquecer dele, eu todavia, diz o Senhor, não me esquecerei de ti. As mães, a nossa homenagem, lembrando que o coração paternal de Deus é também materno. Assim que uma mulher se esqueça, Deus todavia não se esquecerá. Está aí a homenagem da SAF e de toda a igreja para as nossas mães. Pedir para que elas se coloquem em pé por um instante, só para a gente conhecê-las e orar por elas nesse momento. As mães presentes aqui no nosso culto nessa noite, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela vida destas mães que estão conosco nessa noite. Assim como fizemos nos 2 cultos, ó Deus, anteriores, também queremos nessa hora, ó Deus, expressar a nossa alegria e gratidão pela vida de cada uma delas, mulheres que foram, ó Deus, galardoadas pelo Senhor com essa missão, a missão de mãe, e que, ó Deus, não encerra quando o filho parte de casa para um trabalho, para, ó Deus, compor o seu próprio lar, mas, ó Deus, vai até o fim, ó Pai. Nós queremos te agradecer, porque este coração sofredor, preocupado, é também, ó Deus, uma demonstração, uma amostra, Senhor, daquilo que passa no teu coração paternal para com cada um de nós. Nós te agradecemos pela vida delas e as abençoamos nessa hora em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, verso 10. O profeta Malaquias diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Última vez que essa palavra foi usada na Bíblia, janela dos céus, foi nos dias do profeta Eliseu. Havia fome em Samaria, uma fome tão cruel que 2 mulheres mães, já que nós estamos falando do Dia das Mães, a fome era tão intensa, tão longa, a cidade estava sitiada, os sírios estavam em volta de Samaria, a fome era tão grande, o tempo ia se passando, quem tinha comida comia e comia aos poucos, quem não tinha morria de fome. 2 mães, 2 mulheres que tinham tido filhos há pouco tempo, resolveram comer os seus filhos. Uma disse: vamos comer primeiro o meu, depois que a gente comê-lo, passa um tempo, a gente ainda sobrevive, se a fome continuar, a gente come o teu. E a Bíblia diz que assim elas fizeram, comeram a primeira criança. Chegou o tempo da segunda, e a segunda mãe disse: não, meu filho não vai virar assado. E as 2 começaram a brigar, foram até o rei, e o rei disse assim: se Deus não nos livra dos nossos inimigos, quem sou eu para cuidar da vida de vocês? Vocês que se virem, problema de vocês, façam o que vocês bem entender. Segundo Reis capítulo 6, está essa narrativa que eu estou contando para vocês. A fome era medonha em Samaria. O profeta Eliseu passa na frente do rei e diz assim: amanhã, assim disse o Senhor, amanhã, a estas horas, vai haver fartura, prosperidade, multiplicidade de víveres. Nós vamos comer, nós vamos beber amanhã, a estas horas. Aí, o chefe do exército, do rei da Síria, do rei de Samaria, disse assim: nem que Deus abrisse uma janela nos céus e derramasse bênção sem medida, isso aconteceria. Bom, Deus não só fez isso, como aquele senhor ficou de fora. A multidão, quando saiu correndo em busca das notícias que os leprosos traziam, passaram por cima dele, e ele veio a falecer. Se eu não vos abrir as janelas dos céus. Quando há dízimo na casa do Senhor, fidelidade, o Senhor abre as janelas
dos céus e derrama sobre o seu povo bênçãos sem medida. Enquanto nós estivermos entoando o hino de número 110, a vida com Jesus, você que separou o seu dízimo e a sua oferta, você pode consagrá-lo nesse instante ao louvor e à glória do nosso Deus e ao crescimento e expansão da sua obra. Louvemos ao Senhor. De Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Nós convidamos as crianças para virem à frente, tia Luciana também, para o momento também do culto infantil, onde elas terão a ministração da palavra de acordo com a idade delas. Senhor, te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos para a adoração como família da fé, motivados pela salvação em Cristo Jesus. Também queremos te agradecer pelo privilégio de consagrarmos, ó Deus, dons e talentos e recursos para o louvor da tua glória, para a expansão do teu reino. Que esses recursos que foram agora, Senhor, apresentados diante do altar, sejam investidos, ó Deus, na proclamação do Evangelho, na dignidade do ser humano, ó Deus, e na glória do nome de Cristo Jesus. Abençoa de igual forma as crianças que terão também o seu momento de ministração. Que, ó Deus, as palavras que a elas também forem dirigidas sejam, ó Deus, acolhidas em cada coração, para, ó Deus, o crescimento não apenas em estatura e sabedoria, mas também em graça diante de Ti, diante dos homens. Abençoa as nossas vidas, que também estaremos ouvindo a Tua palavra, por intermédio do reverendo Fernando. Guarda-nos, abençoa-nos e dirige-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos. Cantar canção
Coral vai descendo para a plateia, eu queria apresentar o pregador da noite, o reverendo Fernando Dantas, parceiro nosso em missões na Espanha, para onde Deus o enviou, um ministério bastante desafiador, na área da evangelização e também do louvor a Deus, e nós nos sentimos muito honrados de poder ter sua querida presença conosco nesta ocasião. Ele está também se preparando para uma pós-graduação em nível de mestrado na América do Norte, e nós queremos rogar ao Senhor que muito abençoe o seu servo nesse tempo de preparação, também nos desafios que vão permanecer ali na Espanha, a ele, a sua querida esposa Karina, suas filhas, que Deus muito abençoe o ministério do irmão. Tem a palavra, reverendo. Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria grande estar aqui, uma vez mais, uma igreja que tem uma parte especial no meu coração. O começo do meu ministério foi aqui em Curitiba, mas antes de vir para Curitiba morar, eu tive um contato com essa igreja no intercâmbio que nós fizemos com a Igreja Presbiteriana de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Nós estivemos aqui por alguns dias, no ano de 93. E depois o pessoal aqui de Curitiba, da Mocidade, foi lá para Dourados,
conhecer a terrinha vermelha. Nós dizemos que a terra de Dourados, se a Souvenir descobrisse, ia fazer tinta só jogando água, de tão escura e pegajosa que é. Mas é uma cidade abençoada, Deus tem feito muito lá. E ali eu conheci os jovens daqui da igreja, vim fazer missões aqui em Curitiba, passei 3 anos e conheci muita gente querida, muita gente que me abençoou muito, e parte do meu treinamento, da minha formação foi aqui na igreja, com louvor, com a escola dominical, apoiando, indo de fusquinha, não é, Júnior? No Jardim Gabineto, quando era congregação, e Deus realmente me deu muitas experiências nessa cidade. Daqui eu fui para a Espanha, casei com a minha esposa, que é nordestina, de Recife. Ela não gosta muito de Curitiba, eu não sei porquê, não sei se é pelo clima ou alguma coisa assim. Ela gosta da cidade, mas o clima ela não é muito atraída. E estamos na Espanha já há 14 anos. Parece que foi ontem quando fomos, mas o tempo passa. Mas Deus tem feito coisas maravilhosas. A Espanha é um país de primeiro mundo, europeu, mas um país muito carente do Evangelho. Nós temos menos de 1% da população evangélica, que tem crescido nos últimos anos. Temos visto resultados, vimos algo explodir na evangelização, onde pessoas têm se convertido como nunca antes. Temos visto pessoas que por anos convidamos, conversamos, falamos do Evangelho e agora está chegando ao conhecimento do Senhor, entregando suas vidas a Cristo. Tivemos o grupo Oxigênio lá em Madrid conosco por um tempo e depois fomos para Múrcia. Naquele tempo ainda o Sérgio era maior, hoje ele está mais magrinho. Foi muito suador lá na Espanha no verão. E eles puderam vivenciar um pouquinho do que nós estamos vivendo, conversões ao Senhor. E é uma bênção poder servir a Deus, é uma bênção poder servir em lugares assim como a Espanha, que ainda tem muito pouquinho daqueles que creem no Senhor, mas que Deus está multiplicando. E a crise financeira ajudou nesse quebrantamento, porque às vezes, quando nós temos muito, nos esquecemos do Senhor, e quando temos pouco, parece que nos lembramos dele. Isso tem acontecido na Espanha. Também da Espanha, temos tido um trabalho há 10 anos já na Índia, onde nós plantamos a escola de louvor e adoração naquele país, e nos últimos 3 anos temos trabalhado com formação de líderes, e se Deus permitir no futuro, queremos fundar um instituto bíblico para dar formação para pessoas, evangelistas, pastores, que têm o desejo, que já estão no campo, que já estão fazendo a obra, que já estão plantando igrejas, mas que não têm nenhuma formação e nem têm acesso a essa formação. É um sonho, é um desejo que Deus tem colocado no meu coração. Não sei como ainda vai ser, mas nós queremos abençoar e ajudar aqueles irmãos que estão tão corajosos, são tão valorosos para poder ir e pregar o Evangelho em lugares onde o hinduísmo domina. O Senhor tem dado a graça para a gente estar lá ministrando e apoiando aquela igreja. E aqui na Igreja Presbiteriana de Curitiba, para mim é uma alegria compartilhar, porque é uma igreja parceira, é uma igreja companheira, é uma igreja que tem orado pelo nosso ministério na Espanha. Nós também temos orado pela igreja de Curitiba e agradecemos a Deus por cada um de vocês, porque sabemos que cada um é parte daquilo que temos feito lá. Não poderíamos estar lá se não fosse aqueles que estão aqui. Não poderíamos descer o poço se não tivesse mãos que estivessem segurando as cordas. E eu agradeço a Deus pela vida da igreja de Curitiba. Meus irmãos, muitas vezes em nossas vidas, na nossa caminhada, seja qual for, eu não sei qual é a tua função, a tua habilidade, o teu dom, a tua formação, mas eu sei que todos nós passamos por momentos onde nós precisamos de milagres. Muitas vezes em nossas vidas nós passamos por momentos de enfermidade e precisamos de um milagre. Passamos por crise financeira e precisamos de um milagre. Passamos por muitos momentos que a nossa oração muitas vezes é: Senhor, multiplica. Senhor, toca. Senhor, faz algo. Eu já não sei mais o que fazer. Porém, muitas vezes Deus já está fazendo algo em nossas vidas, Deus já está mostrando o caminho que devemos trilhar, mas não estamos muitas vezes atentos àquilo que Deus tem para nós. Antes do milagre existe um processo que Deus nos leva. Antes do momento da multiplicação existem algumas coisas que às vezes Deus quer ensinar para cada um de nós. Às vezes, como pais, e hoje é o Dia das Mães, nós como
Temos filhos, sabemos que quando o filho clama ou pede algo, a nossa tendência é querer atender naquele momento. A mãe não pode escutar o choro de um filho, que ela vai atender. Muitas vezes esse atender tem que ser no momento, mas quando a criança vai crescendo, o atender às vezes tem que ser um pouco pausado. Não podemos dar tudo aquilo que a criança pede, não podemos solucionar todos os problemas. E existe um processo que essa criança tem que aprender. E nós ensinamos, nós falamos, nós entramos em um processo que muitas vezes funciona. Outras, temos algumas decepções, mas o Senhor nos chama a entrar nesse processo com Ele. E eu acredito que antes de receber o milagre, nós deveríamos atinar um pouco para aquilo que Deus tem durante esse processo. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia comigo, para a gente ver juntos esse texto de Lucas capítulo 5, que fala algo que todos conhecem, todos já vimos esse texto antes, do versículo 1 ao 11, e nós vamos ler capítulo 5 de Lucas, do versículo 1 ao 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos juntos à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco para a praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como a Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Meus irmãos, essa narração me chama a atenção por ver o processo do início, quando Jesus estava sendo apertado pelas multidões. Pessoas estavam ao redor de Jesus porque queriam aprender de Jesus. As pessoas queriam conhecer mais daquilo que Jesus estava pregando. As pessoas queriam saber mais daquela mensagem que Jesus estava comunicando. Existia um desejo. Os pescadores estavam lavando as suas redes porque já estavam preparados para ir a casa. A pesca da noite não foi boa. Tentamos, passamos tempo, mas não pescamos nada. E Jesus, primeiro, ensina, primeiro comunica, primeiro fala do reino. E nós vamos ver nesse texto 3 movimentos que vai nos ajudar, a mim e a você, na nossa caminhada da fé, na nossa caminhada do nosso dia a dia, até chegar o momento de ver o milagre. Primeiro movimento nós vamos ver lá no versos 1, 2 e 3, quando a multidão apertava Jesus. Jesus queria comunicar com a multidão, mas naquele tempo nós não tínhamos sistema de som como temos hoje. Não era possível para Jesus estar numa plataforma como esta, com caixas de som, então ele pediu um barco para se afastar um pouco e assim poder ensinar aquelas pessoas. E nós vemos aqui um desafio, e o desafio que Jesus dá em primeiro lugar é que possamos aprender a palavra de Deus. Primeira coisa que aconteceu, Jesus ensinava e as pessoas aprendiam. Os pescadores, entre eles Pedro, estavam ali escutando o que Jesus tinha para falar. Jesus estava falando, pregando o evangelho e as pessoas estavam escutando. Muitas vezes nós escutamos, mas não entendemos. E muitas vezes nem escutamos.
Quantas vezes, quantos domingos nós viemos à igreja? Alguns de berço evangélico, se fizéssemos as contas de quantas mensagens escutamos, são muitas, não é verdade? E Deus se comunica conosco, e Deus fala conosco. E essa mensagem que recebemos, e essa palavra de Deus que vem aos nossos corações, ela não pode simplesmente entrar, ficar e não produzir nada. Cabe a nós sairmos por estas portas e praticar aquilo que estamos escutando. E muitas vezes, como nesse texto, Deus nos dá a oportunidade, logo quando saímos, para poder praticar o que nós escutamos. Foi interessante, hoje de manhã eu cheguei um pouquinho no final no culto, porque eu estava na igreja do Fazendinha, e escutei a pregação sobre a família. Como vai a família? Foi uma pergunta que escutamos muito hoje de manhã. E ao sair depois do culto, algumas pessoas vieram, me viram e perguntaram, como vai a família? E eu respondi assim, você quer saber aquela resposta rápida da primeira parte da pregação, ou você quer saber a da segunda, que eu vou agarrar no teu pé e começar a chorar? Mas não, eu disse que a família ia bem com todo o coração, porque nossa família, graças a Deus, vai muito bem, nossas filhas estão crescendo, mas logo ao sair nós já temos oportunidade de praticar aquilo que nós aprendemos. Mas é importante esse tempo aqui na igreja, é importante esse tempo de reflexão, é importante esse tempo de receber, e muitas vezes não estamos recebendo. Como eu disse antes, na Índia nós trabalhamos há 10 anos e é incrível ver a sede, a fome que aquelas pessoas têm da palavra de Deus. Nós organizamos um pequeno seminário para liderança e pessoas vêm de todas as partes para poder receber. A nossa primeira escola de adoração que fizemos, nós tivemos pessoas que viajaram 4 dias de trem do nordeste da Índia para chegar em Chennai e passar conosco 3 semanas. Aqueles trens, não o trem-bala da Europa. Vieram com sede, com vontade de aprender. Mahesh, um jovem do Nepal, saiu lá do Nepal, 5 dias e meio de viagem para chegar no sul da Índia, Chennai, onde estamos. Ele veio fazer nosso curso, 12 semanas de formação e 2 meses de parte prática. Se alimentou, recebeu, aprendeu, voltou para o Nepal, falou com a sua liderança, nós precisamos de ter esse curso aqui também. A liderança do sul da Índia disse, vem agora como obreiro, como uma pessoa que vai trabalhar nessa escola, e assim você vai aprender ainda mais como funciona a escola. Ele voltou para Chennai, passou outros 5 meses, aprendeu ainda mais, ajudou na coordenação da escola, e hoje ele está no Nepal e lidera essa escola de adoração. Sede, vontade de aprender. Jesus ensinava e as multidões vinham e queriam escutar, ao ponto dele ter que se afastar para poder alcançar com a sua voz todas aquelas pessoas. O segundo elemento que vemos importante nesse texto é que somos desafiados em acreditar naquilo que escutamos. Muitas vezes nós não acreditamos no que a palavra de Deus diz. Nós não temos aquela fé de entender que aquilo é verdade, aquilo pode ser real na minha vida. O texto diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. E às vezes nós dizemos, mas nós somos crentes, claro que nós cremos. Será que nós cremos naquele Deus que abriu o mar? Aquele Deus que curou os leprosos? Aquele Deus que fez o coxo andar, o cego ver, o surdo ouvir? Aquele Deus que alimentou o povo no deserto? Será que nós acreditamos de verdade? Porque existe uma necessidade de crer quando nós escutamos. A fé vem do ouvir, e do ouvir o quê? A palavra de Deus. E nós vemos aqui no versículo 4, que Jesus falou para Pedro, vai, jogue as redes novamente. E Pedro poderia ter respondido, Jesus, não é por nada não, mas você é carpinteiro. De pesca entendo eu.
Eu sou pescador. Nós pescamos toda noite. Mas Pedro terminou dizendo: porque o Senhor está dizendo, eu vou. E é interessante saber que Jesus estava ensinando antes disso. Pedro estava escutando. E essa palavra tem que produzir uma obediência. Nós temos que pôr em prática aquilo que nós estamos aprendendo, porque senão nós nos convertemos naqueles religiosos que escutamos, mas nunca praticamos. A prática é fundamental quando escutamos, porque se escutamos a palavra de Deus e não respondemos a essa palavra, somos como aqueles fariseus que entendiam muito, mas não colocavam em prática o que Deus queria que eles colocassem em prática. Na minha vida eu lembro muito bem, indo para a igreja todos os domingos, fazia parte do grupo de louvor. Eu me converti em Dourados, Mato Grosso do Sul, como eu disse anteriormente, e participei 2 anos e meio mais ou menos na equipe de louvor. Tínhamos nossas reuniões, acampamentos, mas no momento de sair por aquela porta e obedecer aquilo que eu tinha escutado, era tão difícil. Parece que às vezes nem conectado eu estava, era como se tivesse um detector na porta que quando você saía, apagava automaticamente. E isso é muito triste porque nós sofremos. Deus investe em nossas vidas. Quantas vezes? Quantas vezes? Eu lembro numa conferência, um pastor do sul de Minas Gerais foi pregar na nossa igreja em Dourados, e ele disse bem assim, ele falou: cada coisa que você vê na televisão, o Espírito de Deus que habita em você está vendo com você. Eu, na minha fase de adolescente, aquilo me causou pânico. E quando eu saí daquela porta, eu fiquei temeroso. Aquilo produziu algo em mim. Primeiro foi um temor de medo mesmo. E depois aquilo foi se transformando num temor e respeito ao Deus que habitava em mim. E aquilo teve que produzir uma mudança, aquilo teve que produzir algo. E apesar das lutas e das dificuldades, nós temos que abraçar a palavra de Deus, obedecer e praticar lá fora. Pedro fez exatamente isso. Ele deu os argumentos que ele tinha, como nós hoje damos os nossos argumentos. Escutamos uma pregação sobre o perdão e dizemos: é verdade, temos que perdoar, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Você não sabe a minha dor, você não sabe o que me provocaram, você não sabe o que aconteceu na minha história. Então é muito fácil dizer, é verdade, porém, você não conhece. E saímos entendendo o princípio, mas sem a disposição de obedecer. Pedro tinha todos os argumentos e argumentou e disse: nós fizemos assim e assim, mas como o Senhor está mandando, eu vou pescar. E o terceiro elemento que vemos nesse texto é que depois que aprendemos a palavra de Deus, depois que cremos e praticamos, então os nossos olhos vão ver os milagres do Senhor. E nós vemos nos versículos 7 e 8, quando a pesca tão grande, que eles têm que chamar um barco para poder ajudar, e quase os 2 barcos afundam de tanto peixe que havia ali. Como pode ser isso? Humanamente falando, impossível. Não era para pescar tantos peixes àquela hora. A pescaria boa tinha que ser à noite. Quem entendia de pesca não era Pedro? Ele não foi no horário que deveria de ir, mas mesmo assim não pescaram nada. Às vezes, para receber o milagre do Senhor, para receber a bênção do Senhor, nós temos que deixar o Senhor atuar na nossa vida. Provérbios diz que nós não podemos confiar no nosso próprio entendimento, mas confiar no Senhor. Mas existem áreas das nossas vidas que nós pensamos que somos muito bons. Não, essa área eu não preciso nem consultar a Deus. Eu já tenho experiência. E eu digo isso, meus irmãos, não
para dizer que lá na tua empresa, ou lá no teu trabalho, ou lá na tua escola, na tua universidade, eu digo isso num contexto até missionário, que nós chegamos num momento no ministério que achamos que já sabemos tudo. Não, eu já sei como evangelizar. Estratégia de evangelismo é fácil. Nós pegamos uma licença com a prefeitura, levamos o oxigênio e todo mundo se converte. Acabou. Nós já sabemos fazer. Como que vamos chamar a atenção? Fazendo algo bonito. Vamos jogar fogo para cima, vamos fazer malabarismo, isso chama atenção. Vamos pintar as caras das crianças, porque os pais trazem as crianças animadas, aquela fila imensa, e quanto mais fila melhor, porque os pais têm que esperar. Enquanto os pais esperam, nós fazemos o teatro, evangelizamos, e eles obrigatoriamente têm que estar ali para escutar. Nós já sabemos fazer isso. Mas quantas vezes nós fizemos a grande estratégia e não funcionou nada? Me lembro de Sória, que pela manhã tudo falhou, até o som queimou. Ninguém parava. E nós fomos almoçar, tivemos um tempo com oxigênio lá e não entendemos muito bem o que estava acontecendo. Oramos e Deus trouxe. Nós estávamos desenfocados, estávamos muito confiados. E de noite, quando nós fomos na praça, parecia outro ambiente, parecia outra cidade, parecia outro grupo. As pessoas vinham, as crianças vinham, todo mundo queria escutar. E para a glória do Senhor, hoje nós temos uma igreja em Sória, por causa daquele dia. Não pela manhã, mas porque o Senhor nos ensinou e mostrou que Ele é quem faz a obra. Não somos nós. Como o reverendo Juarez comentou, eu estou indo fazer um mestrado, e às vezes aquela sensação de, o mestrado é para quê? Para que fazer um curso desse? Para que aprender mais? Não está bom? Já não está no campo? Já não tem experiência? Mas parece que cada vez mais a gente vê que sabe menos. E parece que os desafios aumentam. A sociedade europeia está num momento que é tão complicado o acesso à vida das pessoas, que já quase não tem estratégia. Nós tentamos, estamos plantando uma igreja no centro de Madrid, temos um movimento grande de pessoas que vêm agnósticos, ateus, eles participam nas nossas palestras, nós não chamamos culto, nós dizemos que vamos dar palestra, nós não chamamos igreja, é o livre acesso, e as pessoas vêm, participam. Nós tentamos, de todas as maneiras. Temos frequência de pessoas marroquinas, muçulmanas, que participam conosco nas nossas reuniões, que jogam futebol conosco, porque também é uma estratégia de poder estar perto deles. Tudo que está em nossas mãos nós estamos fazendo, porém quem faz a obra é o Senhor. E nós temos que submeter-nos a isso. Pedro escutou a palavra de Deus, escutou o que Jesus tinha para dizer. Jesus mandou que Pedro fizesse algo diferente ao que a sabedoria e conhecimento de Pedro dizia para ele, mas ele acreditou e colocou em prática, exerceu a sua fé e foi pescar. E só depois dessas duas partes que nós vemos nesse texto foi aonde ele viu o milagre do Senhor. Agora, o milagre do Senhor em nossas vidas, as bênçãos de Deus em nossas vidas, não vêm para que nós pensemos que somos melhores do que os demais. Tem alguns por aí que pregam que para saber se uma pessoa é abençoada, basta ver o carro que ela dirige, basta ver a casa que ela mora. Ah, esse irmão é abençoado. Um evangelho pobre, um evangelho mentiroso, de prosperidade, mas o Senhor nos mostra que a bênção dEle, a graça dEle é o que nos basta, e todas as demais coisas, glória a Deus se vier. Mas Pedro, depois do grande milagre, em vez de dizer para os demais, viu só, eu acreditei, eu tive fé, meu irmão, você não está bem, porque você não tem fé. Eu tive fé. Olha, a tua pesca não está fluindo porque você não crê em Jesus. Creia em Jesus e você vai ver como vai multiplicar.
Está passando dificuldade na tua saúde? Está com doença? Está enfermo? Olha, tem que exercer a fé. Escuta a palavra, exerce a fé e a bênção vai chegar. Pedro não teve essa atitude. A atitude de Pedro nós vemos no finalzinho do texto lido. Ele caiu diante do Senhor, prostrado, dizendo: aparta-te de mim que sou pecador. O reconhecimento de quem é Deus, o reconhecimento de que tudo vem de Deus, nós vemos na vida de Pedro. E por mais que venhamos à igreja, aprendamos a palavra de Deus, escutamos sermões cada domingo, às vezes até 2, se vem de manhã e de noite, durante a semana até pela internet se escuta, se vê alguma coisa, mas se lá no escritório, se lá na minha casa eu não estou praticando, eu não estou obedecendo, eu estou perdendo o meu tempo. E Deus nos convida, Deus nos chama a não só sermos ouvidores, mas praticantes da palavra. Então veremos o milagre, veremos a bênção do Senhor, veremos o que vai acontecer e não estaremos tão cheios de orgulho, mas nos quebrantaremos dizendo: venho do Senhor, veio do Senhor. O mestrado que eu vou fazer, a história e a maneira como Deus conduziu foi algo muito especial. Nós nunca pensamos em fazer esse curso e o diretor de um seminário nos ofereceu, ele por iniciativa disse: se você quiser, nós podemos te dar uma bolsa para fazer esse curso. Então nós oramos, conversamos com algumas pessoas, com alguns líderes, passamos um tempo em oração. A nossa família, nossas filhas participaram. Foi um ano onde nós orávamos, falávamos de tudo o que implicaria. Na Espanha, nós estamos num momento espetacular. Nunca vivemos o que estamos vivendo na Espanha, os frutos que estamos vendo, apesar das dificuldades. Então nós dizíamos: mas como que nós vamos agora? Se agora é o melhor momento, deveríamos ter ido nos 2, 3 primeiros anos. Mas agora, e o Senhor nos guiou. E quando estava tudo certo para irmos para esse seminário, uma dificuldade surge. O diretor desse seminário sai do seminário, deixou de ser o presidente, os requisitos aumentaram, o tempo de estudo aumentou, começaram a dizer que teríamos que convalidar o bacharelado que eu tinha feito na Espanha. Então, de 2 anos a 2 anos e meio, subiu para 4 anos de estudo, 2 anos para convalidar, outros 2 para fazer o mestrado. E ali nós não entendíamos nada. Deus, nós fizemos tudo conforme a Tua palavra, oramos, buscamos. E as portas agora que nós decidimos, que já comunicamos com as igrejas parceiras, já estamos deixando nossas responsabilidades, o que está acontecendo? A palavra do Senhor, que habita em nossos corações, tem que trazer convicção. E quando nós temos essa convicção, nós não podemos nos abalar. Mas eu me abalei. E nós oramos, e um amigo que eu tenho, que tinha me apresentado para esse diretor, ele disse: olha, eu vou conversar com o diretor de um outro seminário. É um seminário maior, é um seminário que tem 3.000 alunos, é o maior seminário de formação teológica dos Estados Unidos e quase que do mundo. E eu não sei se eu vou conseguir algo para você lá, mas vai orando aí. Então nós oramos, ele foi conversar e o diretor desse seminário recebeu. E quando ele mencionou a nossa situação, esse diretor disse: pode ficar tranquilo que nós vamos dar uma bolsa para esse casal vir com a sua família e fazer o mestrado aqui conosco. A grande bênção, meus irmãos, é que já não temos que fazer uma convalidação. Nós podemos entrar diretamente para fazer o mestrado em missiologia. A outra bênção é que nós não teremos que buscar moradia fora, porque o seminário tem moradia disponível para os seus seminaristas. E não vou contar todas as bênçãos, porque passaríamos muito tempo. Mas o Senhor é Deus. E quando nós acreditamos, e quando nós confiamos, e quando nós praticamos, nós podemos ver o milagre. Mas eu olho para mim e digo: quem sou eu para receber isso?
A minha formação foi difícil. Nasci numa família na zona leste de São Paulo. Cresci com poucos recursos. Nos mudamos para Dourados, interior. Comecei a trabalhar com 13 anos. Fazia 25 quilômetros de bicicleta cada dia. Eu era office boy. E nunca pensei em fazer uma faculdade, em estudar. Mas quando olho diante da situação, quando eu olho diante do que Deus fez, da pesca milagrosa, eu digo: Senhor, aparta-te de mim, que sou pecador. Deus faz mais do que pensamos. E nessa noite eu quero animar, encorajar a cada um de vocês, meus irmãos, a crer no Senhor. Se o Senhor fez com Pedro, se o Senhor fez na minha vida, se o Senhor faz em tantas vidas que estão ao nosso redor, por que não na nossa vida? É claro que nos submetemos à soberania do Senhor, entendemos que Ele tem os melhores planos, mas o que a palavra nos ensina é que temos que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Baixemos nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos porque sabemos que a Tua palavra é verdade. E a Tua palavra nos ensina, nos inspira, nos ajuda. E nós te agradecemos, Deus, por esse relato tão profundo da vida de Pedro, onde mostra uma trajetória bonita até chegar no ponto do milagre. E agradecemos também porque ele nos ensina a humildade, de se prostrar diante de Ti e entender que toda boa dádiva vem do Senhor. Não merecemos, não fizemos nada para ter, mas o Senhor, na sua misericórdia, nos concede. E estamos agradecidos, mas queremos pedir ao Teu Espírito Santo que venha e nos ajude a exercer, a tomar esse lugar de fé e acreditar no Senhor. E não confiar no nosso próprio entendimento, mas confiar no Senhor. Precisamos do Teu Espírito, Senhor. E por isso clamamos e pedimos: ajuda-nos, porque queremos ver estes milagres, não por interesse próprio somente, mas para ver a Tua glória manifesta em nossas vidas e ser de testemunho para aqueles que ainda não Te conhecem. Em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos ao reverendo Fernando Dantas a boa palavra que nos trouxe, o desafio, o ânimo. Queremos rogar as bênçãos do Senhor, ainda nesse tempo de jornadear pelo Brasil, retorno à Espanha e o mestrado que se avizinha. Pode ficar tranquilo que no final do mestrado você vai descobrir que sabe menos ainda do que sabia. E quando terminar o doutorado, definitivamente você vai saber que não sabe nada, né? Mas isso será usado pelo Senhor para abençoar o seu povo no exercício do seu ministério. Leve um grande abraço. Vamos cantar o hino 395, fala da família, nesse Dia das Mães. Vamos colocar-nos em pé. Terceira estrofe, as mulheres vão cantar sozinhas. Quarta estrofe, os homens. As demais estrofes cantaremos juntos. Muito felizes nos correm os dias e depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, sim, juncados de ramos em flor. Surgem bênçãos de todos os lados quando reina no lar doce amor. Mulheres, homens. Os pais crentes aos filhos afirmam:
as verdades da lei do Senhor, e com obras o ensino confirmam, quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. Vou convidar o presbítero Luiz Felipe Jordão para vir orar pela vida do reverendo Fernando. Jordão é o nosso coordenador do Ministério de Missões, quem transita todas as informações de todos os nossos missionários espalhados ao redor do mundo. Hoje, mais de 55 missionários, mais de 30 famílias missionárias. Logo depois da oração, o reverendo Fernando vai impetrar a bênção sobre nós. Chega aqui, Fernando. Amado Deus e nosso Pai que está nos céus, nós estamos na Tua presença, Deus, com os nossos corações alegres, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem cuidado do Teu servo Fernando, de Karina, de Esther, de Raquel, ali na Espanha, Deus. E sabemos que o Senhor tem buscado o melhor para eles, ó Deus. Por isso nós louvamos e nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor seja com esse Teu servo que estará retornando esta semana para a Espanha. Também, sei lá, com Karina e suas filhas, ó Deus, que possam estar guardadas pelo Senhor. E com o espírito, ó Deus, de obediência a Ti, Senhor, assim como pedimos também pelo Fernando. Ó Deus, louvamos porque esta igreja, ó Deus, tem sido fiel em obediência ao Senhor, ó Deus, para contribuir para que o Teu Evangelho chegue até os confins da terra. Louvamos pela vida do pastor Fernando, ó Deus, porque ele tem olhado para o Senhor com um espírito de obediência, ó Deus. E pedimos, ó Deus, confirme no seu coração esse desejo de Te servir, ó Deus, aonde o Senhor o colocar. Pedimos por esta igreja, ó Deus, também que possa, aqui à distância, sustentar as cordas, ó Deus, para que Jesus seja conhecido até os confins da terra. Pedimos, ó Deus, pelos nossos missionários, que estão nas mais diversas regiões do mundo, Senhor. Ó Deus, que neste momento os Teus anjos estejam ao redor deles. Aqueles que passam por dificuldades, ó Deus, que possam sentir-se fortalecidos em Ti, seguros em Tuas mãos. Aqueles, ó Deus, que têm desafios grandes a enfrentar, ó Deus, que o Senhor dê estratégias para que eles possam desempenhar a função que o Senhor delegou a eles. Sê com a Tua igreja, ó Deus, espalhada pela face da terra. Sê com esta igreja, com toda a liderança. Sê conosco. Dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada pelo Senhor, cuidados pelo Senhor, ó Deus, e que estejamos submissos à Tua vontade em Te obedecer em toda e qualquer circunstância que passemos durante essa semana. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com vós, hoje e sempre. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Se ainda não dissemos a todas, feliz Dia das Mães, Deus abençoe nossos queridos lar. Vamos em paz, vamos para o lanchinho aqui no pavilhão Reverendo Oswaldo, todos são convidados a participar.